E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Fight 360. Hoje a gente vai falar de um assunto que tá martelando a cabeça de muito fã de luta por aí. Sabe aquela sensação de que os ingressos do UFC tão... Vamos ser diretos, caros pra dedéu? Pois é, não é só uma impressão não. Os números mostram uma parada meio louca e a gente vai desvendar esse mistério. Agora, mano, se você sente que o preço pra ver o UFC ao vivo tá salgado, saiba que você não tá sozinho nessa. Inclusive, o próprio Dana White, lá atrás, já falou muito sobre isso. Ele dizia que não queria aumentar os preços, não queria expulsar os fãs, como ele via acontecer no boxe, onde os fãs regulares não podiam pagar. Ele falava que brigava com o diretor financeiro pra não subir os preços. A ideia dele era ter preços onde os fãs pudessem ir e encher os estádios, vendendo tudo pra quem realmente queria estar lá. Mas a realidade de hoje parece bem diferente. Não é só um sentimento não. A gente tá vendo os gates, que é a arrecadação só com a venda de ingressos, explodirem. Pega um exemplo. Um Fight Night lá em 2016, o Cruz versus Dillashaw, que foi uma luta de título animal em Boston, uma cidade cara, hein? Teve um gate de 1,3 milhão de dólares. Os assentos no chão custavam tipo 500 dólares na época, mas os mais baratos eram por volta de 120 dólares. E na comparação do Cruz versus Dillashaw, o assento no chão para uma luta de título custava menos de 200 dólares. E metade dos ingressos custavam menos de 100 dólares. Agora, segura essa. O menor gate de um Fight Night este ano foi 2,5 milhões. Isso é quase o dobro do Cruz versus Dillashaw. E nesse evento de agora, os assentos mais baratos estavam perto de 120 dólares e pra ficar no chão, lá pelos 500 dólares. Tipo, o preço do assento no chão de hoje era o preço do assento no chão pra uma luta de título antigamente, só que agora é pra um Fight Night. E o preço dos assentos mais baratos de hoje é tipo o dobro dos assentos mais baratos de antigamente, para um evento que não é um PPV principal. E olha que o Cruz versus Dillashaw teve um gate maior que muitos pay-per-views daquela época. E a coisa fica mais doida quando a gente fala de pay-per-views. Por uns 23 anos de história do UFC, só 4 eventos tinham conseguido passar dos 10 milhões em gate. Eram eventos absurdos, tipo o GSP lutando para 56 mil pessoas no Canadá, 12 milhões. Ou o Conor McGregor no UFC 205 em Nova York, 17,7 milhões, que foi o segundo maior gate da história. Eram coisas únicas, eventos once in a lifetime. O próprio Dana White achava que eles expulsaram fãs com o preço do UFC 205, mas reconhecia que para um evento daquele tamanho era mais compreensível. Mas quer saber quantos eventos quebraram essa marca dos 10 milhões desde então? 15! E a maioria aconteceu recentemente. 10 desses 10 plus milhões de gates rolaram só nos últimos 2 anos. Tipo, em 2024, 3 dos 4 pay-per-views que já rolaram bateram 10 milhões. Isso significa que quase todo o PPV agora tá batendo essa meta que, por 23 anos, só 4 eventos de elite conseguiram. E alguns desses eventos que bateram 10 milhões agora são meio... questionáveis. Se você pensar na popularidade das estrelas, tipo um evento recente do Volkanovski teve um gate de 5 milhões. Ano passado, uma luta dele contra o Ilya deu 7, 2 milhões. É um salto de mais de 4 milhões em um ano. E o primeiro Volkanovski versus Islam, que foi gigante na Austrália, fez só uns 4 milhões. O Volkanovski já foi headliner do International Fight Week com outra luta de título e não bateu 10 milhões. Sendo sincero, como é que isso faz sentido? Não dá pra culpar só a inflação, galera. Então, o que tá rolando? Um dos culpados é o Dynamic Pricing. É um sistema algorítmico que aumenta o preço automaticamente baseado na demanda, tipo passagem de avião. Se muita gente quer comprar, o preço sobe na hora. Além disso, tem o problema dos cambistas. Tem denúncia de cambistas usando bots para comprar ingressos em volume e revender por mais de 10 vezes o preço original em lugares como a Austrália. As autoridades estão investigando isso, e essa alta de receita em eventos ao vivo parece ser uma coisa maior na empresa dona do UFC, a TKO. Eles até se gabaram de ter um aumento de 31% na receita de eventos ao vivo no UFC e na WWE juntas. A WWE também tá batendo recorde de gate. Parece uma tendência geral. Mas aí que tá o ponto. Por que isso importa pra gente, fã?
Por que o Dana White lá atrás dizia que era ruim expulsar os fãs? Mano, a energia muda. Quando um evento vende em 6 minutos, tipo o UFC 204, quem tá comprando são os fãs mais dedicados. Aqueles que acompanham tudo, que entendem a luta, que não vaiam a cada movimento no chão ou uma pausa na ação. Quando o ingresso tá caro pra caramba, muita gente fã de verdade simplesmente não consegue ir. E quem vai, às vezes, é uma galera que só tá lá pelo evento social, ou que comprou depois de meses porque os ingressos não venderam. Essa galera geralmente só conhece os lutadores principais, não vibra tanto com o card preliminar ou lutas mais técnicas e acaba vaiando muito. Isso mata a atmosfera da arena, e essa falta de energia ao vivo acaba impactando a experiência de quem tá assistindo de casa. Tem gente que diz que hoje em dia mal dá pra saber se tá passando um evento no Apex ou um evento com público, de tão silenciosa que a galera tá às vezes. Além disso, cobrar caro demais faz o fã se sentir explorado. Se você paga uma fortuna por um ingresso ou um pay-per-view e a luta não entrega o esperado, você fica com a sensação de ter sido roubado. Isso destrói a lealdade à marca. Se o UFC não valoriza e cuida dos fãs, por que os fãs deveriam se importar? Isso pode estar ligado à queda dos números de pay-per-view, que dizem que estão caindo pra caramba. Muita gente tá pirateando, e o fã fiel que paga todo mês ou compra todo o PPV, ele se sente punido por ser fiel, especialmente com a economia apertada. E aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Você já deixou de ir num evento do UFC por causa do preço do ingresso? Acha que o UFC tá expulsando os fãs, como o Dana dizia que não faria? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto quente. Se você curtiu essa análise, deixa aquele like para fortalecer o canal. E se você não quer perder os próximos vídeos, onde a gente desbrava o mundo das lutas, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado. Valeu demais por assistir, galera. Tamo junto e até a próxima. Fui!